Olha só, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, abra em Mateus 6, versículo 33. Olha o que diz o texto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Queridos, esse texto, nós vamos ver o próprio Jesus falando para as pessoas, estava pregando ali para algumas pessoas, e ele diz para essas pessoas para que elas viessem buscar o reino de Deus e a sua justiça. Para que eles pudessem buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ele disse que todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mas que coisas são essas que Jesus está falando? E é isso que eu quero descobrir com vocês, é isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre todas essas coisas que serão acrescentadas na nossa vida. Que coisas são essas, pastor? Que serão acrescentadas na nossa vida? Jesus disse que quando nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para que a gente possa entender mais sobre esse texto, a gente precisa olhar o contexto. A gente precisa voltar para o início da conversa. E essa conversa, ela começa lá no versículo 25. A gente leu o 33, aí você vai voltar lá para o 25, que é aonde vai começar a conversa sobre esse texto que eu estou compartilhando com os irmãos. Se você está me ouvindo, coloca aí, eu estou ouvindo, aqui o som tá bom. Comente aí, só para mim ter uma ideia, tá certo? Então, queridos, a partir do versículo 25, olha o que o texto vai dizer. Por isso, digo a vocês que não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Olha só, aqui nós temos o entendimento de que coisas são essas. Então, no primeiro texto ele vai dizer, lá no 33 ele vai dizer, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Obrigado por informar aí a todos os irmãos, obrigado por informar que o áudio está bom, Deus seja louvado. Então, no versículo 33 ele vai dizer, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. No versículo 25 nós vamos descobrir que coisas são essas. Aí ele vai falar, quanto ao que comer, o que beber e o que vestir. Então Jesus está falando sobre o que comer, o que vestir e o que beber. Ele está falando justamente disso. Pastor, ele não está falando de carro não, que eu vou ter um carro, vai ser acrescentado um carro na minha vida. Vai ser acrescentado uma mansão. Jesus está falando, querido, nesse texto, ele está falando
do básico para o nosso mantimento na vida. A comida, o beber, a água e o vestir, que é essencial para nós. Que quando nós não temos a comida, isso traz preocupação para nós. A pessoa pode ter tudo na vida, mas se não tiver comida, ela vai ficar preocupada. Se a pessoa não tiver água para beber, ela pode ter riqueza, mas se ela não tiver água para beber, não adianta nada. Ela vai morrer. Ela precisa de água. Ela precisa de roupa para se vestir, para poder sair. Então, o que Jesus estava falando, todas essas coisas, olha que o texto vai dizer, todas essas coisas. Que coisas são essas? São exatamente aquilo que o povo estava falando, que estava se preocupando com o que há de comer, com o que há de beber e com o que há de vestir. Aí ele vai dizer, todas essas coisas, essas três coisas, essencial para a nossa sobrevivência na terra: a comida, a água e a vestimenta que nós precisamos. E aí eu quero compartilhar com você textos que vai falar sobre essas três coisas. Por exemplo, o comer, a comida. Salmo 23, versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Olha só, quando nós temos o Senhor como pastor da nossa vida, Ele é um Deus para cuidar da nossa necessidade e não deixar nada faltar. Ele não vai deixar faltar o pão na sua mesa, Ele não vai deixar faltar a água, Ele não vai deixar faltar a vestimenta, Ele vai suprir a nossa necessidade. Aquilo que nós precisamos para viver, Ele vai suprir. Deus entende a nossa necessidade. Ele entende a nossa necessidade. Mateus, o texto de Mateus, deixa eu só separar o texto aqui que eu quero ler para os irmãos. No versículo 20, no versículo 32, ele diz assim: pois o gentio é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Deus sabe, meu irmão, que nós precisamos de alimento. Deus sabe que nós precisamos de água para beber. Ele sabe que essa necessidade todos nós temos. Quando Deus criou o homem, antes dele criar o homem, ele já tinha provido a alimentação. Ele já tinha provido a água. Quando o homem foi criado, ele já tinha água e comida para ele comer. Ele nos dá isso. Ele prepara isso para nós. E Ele não deixa faltar. Ah, pastor, eu estou com medo. Meu irmão, se você serve a Deus, se você leva uma vida com Deus, se você se entrega a Deus, pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar o pão na tua mesa. Deus não vai deixar faltar a água para você beber. Deus não vai faltar a vestimenta na tua vida. Isso que é essencial na tua vida, Deus não vai deixar faltar, porque Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe da tua necessidade. 1 Reis, capítulo 17. Não, deixa eu ler o Salmo, capítulo 23. Salmo 23, versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastagem verdejante e me conduz por águas tranquilas. Esse texto aqui, Davi estava trazendo uma comparação do cuidado que ele tinha com a ovelha, com o cuidado que Deus fazia com ele. Assim como ele levava as ovelhas pelo melhor pasto e por água, para que aquela ovelha pudesse se alimentar e beber,
assim Deus também, Davi estava dizendo, assim Deus também faz com a gente. Assim Deus faz com a gente. A ovelha, ela é parecida com o bode. A ovelha, ela é parecida com o bode. E você já percebeu que o bode, se ele não anda passando por águas, se ele vê uma água assim, ele pula por cima, ele não entra em água. Se ele estiver bebendo e se mexer alguma coisa naquela água, imediatamente ele dá um salto lá. Aí Davi vai dizer, Deus nos conduz por águas tranquilas, água calma, para que a gente não venha se assustar. Deus é poderoso. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente à cidade de Serepta e em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha Deus preparando a comida para Elias. Deus preparando comida para Elias. No versículo 10 diz: Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo graveto. Ele chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água e uma jarra em uma jarra para mim beber? Deus enviou ele a uma viúva para que ele pudesse comer e para que ele pudesse beber. Para que ele pudesse beber e para que ele pudesse comer. No versículo 11 diz: Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Olha só, Deus envia este homem, o profeta Elias, até essa mulher, porque lá ia ter comida, lá ia ter água. Aí Elias disse assim: olha, pega um pouco de água para mim e aproveite e traga um pedaço de pão. Aí a mulher pula lá longe e diz assim: eu não tenho pão. O que tem aqui só dá para mim e para os meus filhos, para a gente comer e depois morrer. Não tem. Aí você diz: pastor, mas Deus provê a comida, mas aqui Deus mandou essa mulher mandou esse homem para uma casa onde não tinha comida. A comida dava mal para aquela família, para ela e aqueles filhos comer naquele mesmo dia. Deus mandou para lá. Mas vamos ver o texto seguinte. A mulher disse: ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição depois de comermos. O meu filho e eu morreremos. Olha a expectativa dela, porque não tinha comida naquela casa. Na casa dela não tinha comida, na casa daquela mulher. E Deus mandou Elias para lá, porque Elias ia se alimentar lá naquela casa. Você está entendendo aí o negócio? Olha o versículo seguinte. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse primeiro. Porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não se assecou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, uma mulher que não tinha nada na casa dela e vem
Elias, Deus manda Elias até na casa dela. Elias, lá tu vai ter comida. Elias, lá tu vai ter água para beber. Porque aonde Elias estava, o rio tinha secado. O riacho tinha secado. Elias vai lá onde a mulher. E quando chega lá, ela não tem comida. Mas Elias ficou preocupado com isso. Elias baixou a cabeça, questionou Deus. Naquele momento Elias questionou Deus: Senhor, o Senhor me manda para a casa de uma mulher que não tem nada na casa dela. Elias questionou? Não, Elias não questionou. Naquele momento não tinha nada na casa dela, mas a provisão ia vir. Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas começam a criticar, a se questionar diante de Deus, a murmurar, sem saber que a provisão de Deus já está a caminho. A provisão de Deus, Deus já tem trabalhado para abençoar esta pessoa, mas mesmo assim ela começa a reclamar antes. Ela começa a duvidar, ela começa a murmurar, sendo que Deus já tem preparado o que ela precisa. Deus já tem preparado o que ela precisa para viver, e muitas vezes essa pessoa acaba reclamando. Mas Elias reclamou? Não. Elias disse assim: mulher, vá lá e faça o primeiro pedaço de pão para mim, e faça também para o seu filho. Pode fazer. E aí aquela mulher fez, e a Bíblia diz que depois disso não faltou mais a farinha na casa daquela mulher, não faltou mais o azeite na casa daquela mulher, não faltou, houve abundância na vida daquela pessoa. Meu irmão, quando nós cremos em Deus, Deus provê na nossa vida. O Senhor provê, o Senhor não deixa faltar, por mais que naquele momento você não esteja vendo a provisão, mas você deve continuar crendo, porque a provisão vai vir. A provisão, ela vai vir. Você precisa continuar crendo. Talvez você não esteja vendo a provisão agora aí na sua casa. Talvez você esteja necessitado de algo agora aí na sua casa. Talvez esteja acontecendo isso, mas isso não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Deus não tinha se esquecido da mulher, da viúva de Sarepta. Deus não tinha se esquecido de Elias. Quando ele chegou, não tinha nada. Elias podia muito bem dizer: Senhor, eu acabei de chegar aqui na casa dessa mulher, e aqui não tem nada para comer. Para onde foi que o Senhor me trouxe? Não, Elias não foi com isso, não. Elias continuou crendo, manteve a sua fé. Mulher, não te preocupa, não. Está preocupada com o quê? Vai lá, faz o pão. Vai lá, faz a comida, traz para cá, vamos comer. Te preocupa não, que Deus vai prover. E assim o Senhor fez. O Senhor proveu naquela casa, e não faltou nada ali na casa daquelas pessoas. Então, Deus proveu o pão e Deus proveu a água na vida de Elias. E não somente na vida de Elias, mas também na vida daquela mulher, daquela família. Através da vida de Elias, Deus alcançou aquela mulher, abençoou aquela mulher. Queridos, Deus tem nos usado para entrar na sua casa pregando a palavra. Neste momento, Deus está me usando para levar a palavra dele até o seu lar, até a sua casa. Deus está me usando para levar a palavra dele até na sua casa. E se você crê como aquela mulher creu na palavra do Senhor e não duvidou, foi lá e fez, e houve abundância naquele lar, a necessidade deixou de existir. Se você crê na palavra que Deus coloca no teu coração, tenha certeza que também Deus irá prover na sua vida, Deus irá prover na sua casa, a provisão de Deus vai estar dentro do teu lar. E Deus provê o pão, provê a água. A Bíblia vai dizer em João 14, a partir do versículo 13, que Jesus multiplicou o pão e alimentou ali 5.000 pessoas. 5.000 pessoas foram alimentadas ali com o pão. 5.000 pessoas.
Deus proveu na vida daquelas pessoas. Gênesis 21, versículo 29 diz: Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Esse texto fala de Agar, uma serva de Abraão que tinha saído pelo deserto. Saiu pelo deserto e estava à beira da morte ali junto com o seu filho. E Deus veio para Agar, apareceu ali e abriu os olhos dela e mostrou diante dela um poço cheio de água. Ela estava precisando de água no meio do deserto. Deus proveu na vida dela. E ela encheu a vasilha, bebeu e deu para o seu filho, que os dois estavam morrendo de sede ali. E Deus proveu. Você viu um texto que Deus proveu pão, e você está vendo um texto que Deus proveu a água. Números 20, versículo 11 diz: Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou a água, e a comunidade e os seus rebanhos beberam. O povo estava com sede, passando necessidade. E Deus deu um comando a Moisés. Moisés foi lá, feriu a rocha, e a água jorrou ali naquele lugar, e toda a comunidade beberam. E os rebanhos também beberam. Deus estava sempre provendo ali na vida daquelas pessoas. Eu falei sobre o pão, eu falei sobre a água que Deus provê, mas eu quero tratar aqui da vestimenta. A Bíblia diz em Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupa de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Queridos, esse texto aqui está apontando para o sacrifício de Jesus. Esse texto fala sobre o sacrifício de Jesus. Mas o texto fala também que Deus fez roupas para o homem e vestiu o homem e a mulher. Então muitas vezes a pessoa está preocupado, e o texto que começa dizendo no versículo 25 é que Deus diz: não esteja preocupada com coisa alguma. Jesus Cristo falando ali para o povo: não esteja preocupado com coisa alguma. Com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber. Não esteja preocupado com coisa alguma. Não esteja preocupada. Pastor, e o que nós precisamos fazer? É só crer, meu irmão. Primeiro, nós precisamos crer. Mateus 6, versículo 30, diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? O que Jesus Cristo estava dizendo ali? Rapaz, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Então Jesus estava se referindo àquelas pessoas ali como pessoas que tinham uma fé pequena, uma pequena fé. Ao invés dessas pessoas crerem em Deus, elas estavam se preocupando com essas coisas, sendo que o próprio Deus podia prover na vida delas. Às vezes as pessoas acabam se preocupando demais e deixando de crer, continuar acreditando que Deus pode prover na vida delas. Versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. A outra coisa que eu quero compartilhar com você é que não basta só crer. Não basta só crer. Ah, eu creio em Deus. Até o diabo crê. Até o diabo crê, mas ele
ele faz o que Deus manda? Essa é a pergunta. O diabo crê que Deus existe, mas ele faz o que Deus manda? Então qualquer um de nós podemos crer. Mas não basta somente crer. Nós temos que buscar a Deus. É o que o texto vai dizer no versículo 45, no versículo 33. No versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te dar uma palavra ao teu coração. O crer não é o suficiente. Você precisa buscar a Deus. Essa fé que existe no teu coração deve te mover para perto de Deus a cada dia. Deve te aproximar para mais perto, deve querer Deus na tua vida. O irmão Maurício, que está aqui do meu lado, de vez em quando ele dá um grito: eu quero é Deus! O irmão Maurício tem buscado a Deus tremendamente. E nós precisamos querer Deus para a nossa vida. Nós precisamos querer Deus para a nossa casa. Precisamos desejá-lo com toda a força do nosso coração. Ama o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Ama o Senhor, é isso que o texto diz, que nós precisamos amá-lo, buscá-lo com toda a intensidade. Não é apenas dizer, eu creio em Deus. Não se trata apenas de crer, se trata de buscar a Deus. Se trata de buscar, de ir atrás, de ir, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha casa, eu desejo a Tua presença, eu quero que o Senhor more aqui comigo, viva aqui comigo, habite no meu coração, eu quero isso para a minha vida, Pai. Eu não sei viver sem a Tua presença, eu não sei viver sem o Teu Espírito. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai. Assim como uma coça deseja a água do ribeirinho, assim sou eu, assim a minha alma tem sede de ti. A minha alma clama por ti, clama pelo Deus vivo. Há uma necessidade incontrolável dentro de mim pela presença do Deus vivo. E nós precisamos buscar com essa intensidade. Nós precisamos buscar com essa intensidade. Porque quando nós buscamos a Ele com essa intensidade, é isso que Jesus estava falando. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus e Ele diz que tem que ser em primeiro lugar, eu não posso colocar outras prioridades no meu relacionamento com Deus. Deus tem sempre que vir em primeiro lugar na minha vida. Primeiro é a minha vida com Deus, depois é a minha vida com outras coisas. Quando eu trato isso como colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, a Bíblia diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nem te preocupa. A Bíblia vai dizer que a bênção, ela corre atrás de nós. As bênçãos, elas correrão atrás de nós. Correrão. Mas porque nós estamos intensamente buscando o abençoador. Mas tem pessoas que estão intensamente buscando a bênção. Eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Tem que buscar o abençoador. Quando você busca o abençoador, você é abençoado. Mas se você estiver só preocupado com a bênção, você pode perder o abençoador. Nós precisamos buscar o abençoador para dentro da nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu busquei o abençoador, busquei Deus para a minha vida. Deus mudou minha vida, mudou minha casa, mudou minha família. Eu era um cachaceiro, rei de ponta de bar, andava bebendo nas esquinas, andava bebo, velho, por aí, passando noite na rua. Mas Deus me resgatou, eu busquei Deus para a minha vida e Deus mudou a minha história. Eu era uma pessoa cheia de medos, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não sabia se comunicar, conversar com as pessoas, e Deus veio e mudou a minha vida, mudou a minha mente, mudou o meu coração, mudou o meu linguajar. Deus transformou toda a minha vida. Porque quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, Ele faz coisas tremendas na nossa vida.
Ele faz coisas tremendas na nossa vida. E eu quero concluir dizendo uma coisa para vocês. João 6, versículo 35. João 6, versículo 35. Olha o que diz João 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E ele diz: aquele que vier a mim nunca terá fome, nunca terá sede. Você está compreendendo esta palavra? Aquele que vem a mim nunca terá fome, nunca terá sede. Pois ele sacia a nossa fome. Ele sacia a nossa sede. Ele sacia a nossa fome, ele sacia a nossa sede. Então que você possa ouvir esta palavra e continuar buscando a Deus, continuar correndo para os pés do Senhor, continuar buscando, continuar correndo para os pés dele. E ajudem as pessoas a encontrar Jesus. Ajude as pessoas. Porque o que elas precisam é buscar a Deus. O que elas precisam é buscar a Jesus Cristo. O que elas precisam é buscar ao Senhor. As pessoas estão necessitadas de Deus, mas muitas vezes não reconhecem. Então busque Ele para a sua vida e ajude outras pessoas a buscá-lo também. Porque o que Deus faz na sua vida pode fazer na vida também de alguém. O que Deus fez na vida de Elias, Deus fez na vida daquela mulher e na vida daquele filho. O que Deus faz na sua vida, Ele pode fazer na vida do seu filho, na vida da sua mãe, na vida do seu pai, na vida dos seus tios, na vida dos seus primos. O que Deus faz na sua vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa.